1930 o Brasil vivia a República Velha, pelo menos é assim que ficaria conhecida a fase anterior à Revolução, uma fase dominada sobretudo pelas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. A República havia começado no Brasil com a proclamação de novembro de 1989 e teve uma participação fundamental do Exército na derrubada do Dom Pedro II. Acabou a monarquia, começou o presidencialismo, começou no Brasil uma suposta democracia. Mas era uma democracia que de democrática, de popular, não tinha nada. Não votavam as mulheres, os indígenas, os analfabetos, os militares de baixa patente. Ou seja, a grande maioria da população daquela época. O voto era aberto, todo mundo sabia em que a pessoa votava. Consequentemente, os que podiam votar eram coagidos a votar em quem o patrão dele ou o coronel de determinada região quisesse que ele votasse. Em resumo, não havia livre escolha. Os militares dominaram de início como grandes defensores da ordem, mas em meio a reviravoltas os civis tomaram o controle. E a partir da eleição de Prudente de Moraes em 1894, passou a existir no Brasil a chamada política do café com leite. Nessa política, os estados de São Paulo e de Minas Gerais passaram a eleger o presidente, a escolher o presidente que seria eleito nas próximas eleições. Claro que houve atritos, houve o hiato com o governo do Hermes da Fonseca entre 1910 e 1914, houve mesmo um presidente que não era mineiro, não era paulista, não era escolhido pelos dois estados exatamente. A gente está falando de Epitácio Pessoa, que assumiu no lugar de Rodrigues Alves, que morreu em decorrência da gripe espanhola, mas em geral as rédeas estavam nas mãos dos paulistas e dos mineiros. São Paulo era o principal produtor de café, o principal produto do Brasil naquela época. Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral e também a maior criação de gado leiteira do Brasil. O Brasil era um país agrário que vivia basicamente das exportações de matéria-prima, de produtos agrícolas, onde as oligarquias controlavam a vida nacional. Para que as coisas funcionassem a contento, havia uma série de mecanismos. É o caso do coronelismo, do voto de cabresto, do clientelismo, do acordo entre os estados. Por meio disso e das fraudes se conseguia eleger os candidatos escolhidos da vez. O certo é que esse sistema, mesmo funcionando por décadas, tinha atritos, tinha conflitos, tinha rachaduras. Alguns estados demonstrariam maior descontentamento por sua condição subalterna, subordinada aos grandes centros, no caso São Paulo, Minas Gerais. Seria o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, além de outros estados como a Paraíba. Somado a isso, na década de 20, alguns grupos começaram a se movimentar. Eles apareceram com ideias de moralização política, defendendo reformas na estrutura de poder do país. Eles defendiam o fim do voto aberto e transformações na sociedade. A gente está falando dos tenentes, que se manifestariam em regiões importantes do Brasil por meio de revoltas. Tem-se a revolta dos 18 do Forte de Copacabana de 1922, a revolta paulista de 1924, a Comuna de Manaus também em 1924 e a famosa Coluna Prestes de 1925 até 1927. Esses tenentes foram reprimidos, alguns morreram, outros foram presos, outros ainda fugiram para o exterior. Mas o certo é que eles se mostrariam fundamentais para a Revolução de 1930. Outros eventos também se mostrariam decisivos na década de 30, como por exemplo a crise vivida pelo café, que era um produto favorecido tanto pelos governos estaduais, no caso de São Paulo especialmente, evidentemente, como também do governo federal. O café recebia tratamento especial, enquanto os outros produtos dos demais estados não recebiam nem de perto a mesma atenção em relação aos seus problemas. A coisa foi agravada sem dúvidas pela crise de 1929, que segundo o historiador Boris Falso teria acelerado o processo de fim da hegemonia da burguesia cafeeira, entre outras coisas por produzir um desencontro entre a classe burguesa cafeeira e os seus representantes políticos. Além disso, a própria aliança do café com leite seria rompida em 1929. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato a presidente, mas ao invés disso, o então presidente Washington Luiz preferiu indicar um outro candidato de São Paulo, Júlio Prestes, que então concorreria às eleições de março de 1930. Os mineiros se sentiram traídos, formaram uma aliança com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba, com outros estados e formaram a Aliança Liberal em agosto de 1929. Eles escolheram Getúlio Vargas para presidente, para candidato a presidente, e João Pessoa, representante da Paraíba, como vice. Chegadas as eleições, o Júlio Prestes foi eleito, a aliança perdeu, que não gostou nada da derrota, alegou fraude
eleitoral, uma coisa que era corriqueira, que era muito comum na época. Eles questionaram a validade das eleições e mesmo a legalidade do processo todo. De qualquer forma, o resultado ia se confirmando. Mas os opositores não se contentaram, eles foram juntando forças nos meses seguintes em torno do aliancismo, dessa aliança, juntando as oligarquias descontentes, os tenentes, a classe média, o exército. As manifestações crescem, contribuindo para isso, inclusive o assassinato do João Pessoa, que depois se mostrou que não tinha nada de político, mas foi usado politicamente. E nos meses seguintes às eleições de março, o movimento foi se radicalizando, até o ponto em que os militares depuseram Washington Luiz, impediram a posse do Júlio Prestes, formaram uma junta e entregaram o poder ao Getúlio Vargas, que foi o perdedor das eleições. Nisso já era outubro de 1930, tinha fim a República Velha, tinha fim o sistema oligárquico, embora as oligarquias continuassem, aquelas que tinham sido excluídas antes e que passaram ao controle. As elites se reajustaram no poder, embora o povo não tenha tido voz nesse momento todo. Ao menos não tiveram participação ativa no movimento, seja no campo ou seja na cidade. Embora parte do povo tenha apoiado o movimento, tenha apoiado a revolução e tenha, de certa forma, aceitado o que aconteceu naquele período. Enfim, tinha início a Era Vargas, que é assunto de outros vídeos aqui do canal que eu já fiz. Tinha início um governo que seria provisório até 1934, depois seria constitucional até 1937, e a partir de 1937 uma ditadura declarada, ou seja, um período de 15 anos que nós conhecemos como Era Vargas.